Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula de Economia Feminista. Hoje, o tema da nossa aula é uma música da Beyoncé que se chama If I Were a Boy. Eu acho que vocês todas e todos conheçam, imagino, e ela foi escolhida para intitular nossa aula porque a autora fala em seu artigo a respeito dos papéis dos grupos sociais homem e mulher e as consequências dessas construções no mercado de trabalho. Nós já falamos a respeito disso em nossa aula de gênero, contexto da Psitele. O artigo de hoje, ele é intitulado Economia Feminista, Metodologias, Problemas de Pesquisa e Propostas Teóricas em Prol da Igualdade de Gênero, e é da Brena Paula Magno Fernandes, que é professora do Departamento de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. É o segundo texto que lemos dessa professora, pesquisadora, e como o outro artigo que nós lemos dela, também é denso, extenso e tem muitas informações. Muitas questões aqui apresentadas nós já discutimos em outras aulas, e outras, como relacionadas a políticas de austeridade, nós ainda vamos conversar a respeito. Bom, mas tanto a economia como o feminismo têm várias vertentes. Como exemplo, aqui nós temos a economia neoclássica, institucionalista, pós-keynesiana, social-ecológica, marxista, temos o feminismo liberal, radical, feminismo marxista. Mas como essas vertentes, essas várias subcategorias da economia possuem objetivos diferentes, metodologias, estratégias, métodos de pesquisa que serão divergentes entre si, os resultados também serão conflitantes. E o que vai diferir a economia feminista das outras áreas da economia é o enfoque na perspectiva de gênero, porque, como nós sabemos, a economia tradicional, ela não contempla a perspectiva de gênero e a possibilidade de que nesse espaço econômico, o tratamento que é dado tanto a homens quanto a mulheres possa ser diferente, e como consequência dos distintos papéis sociais que historicamente foram desempenhados, como nós bem vimos a partir do texto da Pistelli. Bem, quando nós estudamos o mercado a partir da perspectiva da economia tradicional, nós sabemos que o mercado ele é regido, a partir do olhar microeconômico, pelas forças de oferta e demanda, e na qual os agentes econômicos vão buscar maximizar o seu bem-estar social. E há uma tendência a um equilíbrio, né, entre preço e quantidade. Só que, quando nós partimos da concepção da inserção das mulheres no mercado de trabalho, principalmente quando nós analisamos essa inserção a partir das duas primeiras grandes guerras, verificou-se que essa tendência de salário de equilíbrio, por exemplo, ela não se sustentava. Então, nós temos alguns elementos para essa análise. Nós vamos ter mulheres recebendo menos que os homens nas mesmas ocupações. Essas diferenças salariais não são, então, não é consistente com a questão do salário de equilíbrio. E se os salários das mulheres são mais baixos, então o ideal seria que se contratassem mais mulheres que homens pela questão da maximização do lucro. Só que nessa economia tradicional não se levava em consideração as múltiplas jornadas de trabalhos exercidas pelas mulheres, o trabalho não remunerado, de cuidado, o trabalho doméstico e as discriminações resultantes das contratações das mulheres nessas ocupações. Então, a economia feminista ela vai levantar novas questões, que vai ser a valorização do trabalho remunerado em face do trabalho não remunerado, ou do trabalho produtivo, que é aquele trabalho que gera valor no mercado e, portanto, remunerado, em relação a esse trabalho, que vai ser invisibilizado na esfera doméstica, do lar, em contradição com o trabalho que vai ser visível, esse trabalho de mercado. E uma outra questão levantada é a repartição do tempo, que não vai afetar os homens e as mulheres na mesma intensidade, dadas as múltiplas tarefas que as mulheres exercem. Bom, nesse sentido, é o gênero, e a partir dessa perspectiva da naturalização das características que vão consideradas como masculinas e femininas, que vão nos permitir analisar essas relações que são assimétricas de gênero, que é sustentada pelas instituições sociais, pelas práticas simbólicas, que são reproduzidas e, portanto, reforçadas. E a economia feminista, além de revelar
essas diferenças, as faltas de oportunidades no mercado de trabalho, as diferenças salariais, repensando os conceitos, as categorias e, portanto, fazendo uma revisão também teórica da ciência econômica tradicional, tem o objetivo de promover a expansão da agência, da ação das mulheres, permitindo e possibilitando, assim, o desenvolvimento da carreira, independência financeira e para que as mulheres consigam ocupar outras profissões do mercado de trabalho. Bom, nesse sentido, quando nós falamos de gênero na economia, é a partir dessa perspectiva, e nós já vimos como que esses processos de dominação entre o grupo social homem e o grupo social mulher foram sendo construídos e sustentados, e a divisão sexual do trabalho, que ainda vamos aprofundar um pouco mais, mas que a gente já conversou um pouco, é elementar para que nós possamos verificar como essas duas categorias são presentes quando nós analisamos o mercado de trabalho, que são as categorias ditas e faladas, né, pela Hélène Iratt e Danielle Kergoat, que são a separação e a hierarquização. Ou seja, quando nós analisamos o mercado de trabalho e o trabalho remunerado e não remunerado, nós vamos verificar que existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, ocupações, né, trabalhos que são mais ocupados por homens e mais ocupados por mulheres, e a hierarquização, na qual os trabalhos de homens são mais valorizados que o trabalho de mulheres. E na própria ciência econômica, nós temos um exemplo a respeito da ocupação de homens e mulheres de forma diferente, né, divergente, que quando nós analisamos a quantidade de mulheres que atuam na profissão como economista, a partir dos dados da COFECOM, que é o Conselho Federal de Economia, nós vamos ter que o número de mulheres que atuam nessa profissão chega a 26,81% do total de registros. E quando nós analisamos o Prêmio Nobel, nós temos apenas 2 mulheres ganhadoras desse prêmio em anos muito recentes, 2009 e 2019. E quando nós analisamos o Prêmio Nobel desde 1901, nós vamos ter, no total de todas as áreas da ciência, pouco mais de 5% de mulheres ganhadoras dessa premiação. Bom, e para analisar as diferenças na economia, no mercado de trabalho entre homens e mulheres, a economia feminista vai trabalhar com dados quantitativos e qualitativos, debruçando em estudos históricos, estudos de caso e entrevistas que nos permitem entender as relações por detrás dos números, como os modos de trabalho e as discriminações nas ocupações. Isso porque essa perspectiva da economia tradicional e do homem econômico, racional, autônomo, maximizador de utilidade, ele não contempla e não representa toda a sociedade, né, toda a humanidade, nem os grupos dos homens e tampouco o grupo das mulheres. Nesse sentido, a economia feminista, ela refuta o reducionismo, verificando que existem diferenças, e essas diferenças elas não podem ser homogeneizadas, sendo necessário sempre se fazer uma análise a partir da interseccionalidade ou da consubstancialidade, como nós vimos na nossa aula passada. Uma economista chamada Julie Nelson, que é citada pela Brana Paula, ela diz que vários leitores podem ter descoberto que já estão fazendo economia feminista de alguma forma, muito embora prefiram pensar em si mesmos como fazendo apenas boa economia. Isso porque as questões que são levantadas pela economia feminista estão sendo também levantadas e realizadas por outras áreas da ciência econômica, áreas heterodoxas, embora não digam ser a partir da análise da economia feminista. Bem, nesse sentido, quando a economia principalmente no que se refere à escola de Chicago, finalmente inclui as mulheres nos modelos econômicos, tendo como base as decisões racionais, pautadas a partir das análises entre custos e benefícios, acabam reforçando a desigualdade, porque partem do pressuposto que as tarefas domésticas e de cuidado são realizadas pelas mulheres devido às suas preferências individuais. O problema é que essas preferências, elas são supostamente atribuídas às mulheres, elas são formadas, na verdade, por uma sociedade que é patriarcal, machista, capitalista, e tem fortes pressões sociais e culturais acerca daquilo que as mulheres devam fazer, devam escolher,
assim como dos papéis que elas devam desempenhar na sociedade. Mas outro ponto fundamental é que, da mesma forma que não existe o homem econômico racional, não se tem também uma mulher econômica, representante do gênero, já que essa categoria, como já vimos, ela se combina com classe, raça, origem, entre outros fatores que serão determinantes para alocar essas mulheres em alguns trabalhos e ocupações e para determinar suas condições de trabalho e as suas condições salariais. E quando nós falamos a respeito do trabalho doméstico e a mensuração desse trabalho doméstico, nós vamos ter um problema para essa análise. Por quê? Nós podemos fazê-la de duas formas distintas. E esse é um tema que nós vamos nos debruçar. Essa dificuldade de mensuração, ela se dá porque nós podemos fazer a partir de estimativas, através do input, realizando essa estimativa a partir do tempo necessário para a realização dessas tarefas, que não vão receber uma contrapartida financeira, portanto, é um trabalho não remunerado. Então, estimando a quantidade de horas de trabalho realizado, poderia se estimar e conferir um valor para esse trabalho. Uma outra forma seria o output, que seria o preço que seria pago no mercado formal desses bens e serviços realizados em casa, e dessa forma se consegue se mensurar um valor mais próximo para um cálculo mais realista no PIB, por exemplo. Só que, desse sentido, se analisa o preço que seria pago no trabalho formal, caso esse trabalho fosse realizado no mercado produtivo. Só que o trabalho doméstico, ele é uma mistura de vários outros trabalhos, de várias tarefas, como o trabalho de babá, o trabalho de cozinheira, faxineira, governante, entre outras tarefas, não sendo possível, então, encontrar um trabalho que seja um substituto perfeito no mercado produtivo para mensurar o valor do trabalho doméstico. Isso porque o trabalho doméstico ele é intermitente, fragmentado, imediato, é um trabalho pessoal e que possui diversas tarefas que são realizadas simultaneamente. Bom, então, a partir dessa questão da invisibilidade do trabalho doméstico, o trabalho não remunerado realizado pelas mulheres, a teoria econômica ela vai responsabilizar as mulheres pelos seus baixos salários, dizendo que a escolha da mulher essa especialização do trabalho doméstico não remunerado, ficando assim as mulheres com menos tempo para investir em outras capacitações, ampliando assim o seu capital humano. Vai desconsiderar, portanto, todas as discriminações e obstáculos no mercado de trabalho, já que as mulheres elas permanecem sendo as principais responsáveis pelo trabalho doméstico, pelo trabalho de cuidados, tanto em relação aos filhos quanto em relação aos idosos, enquanto os homens continuam predominando nos cargos técnicos de maior qualificação e nos setores de maior inovação tecnológica. Bom, nesse sentido, inclusive quando nós falamos a respeito dos cortes de serviços públicos e, portanto, das políticas de austeridade, a perspectiva da economia feminista vai dizer que as pessoas com maior probabilidade de preencher essa lacuna que é deixada pelo Estado serão as mulheres, o que piora essa já existente desigualdade de gênero. Bom, nesse sentido, quando nós pensamos na ciência econômica e nos avanços dessa ciência, quando essa ciência avança mantendo seus moldes tradicionais, ela acaba sendo insuficiente para aumentar, de fato, o bem-estar social, que é o nosso objetivo quando nós falamos de economia, e para atingir, então, esse projeto de desenvolvimento com justiça e emancipação social. Mas a economia feminista, a partir dessa concepção da equidade de gênero, a partir dos seus poucos anos de existência, né, a partir da década de 90, embora que essas análises tenham acontecido há pouco tempo e de forma lenta, ela acontece de forma gradual e tem conseguido prestar contribuições para essas análises e para transformações. E eu termino a aula de hoje com a música da Elza Soares, com participação da Pitty, que se chama Na Pele, que diz: a vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em veios e vales, na pele leito de rio. Contemple o desenho fundo dessas minhas jovens rugas, conquistadas a duras penas, entre aventuras e fugas. Observe a face turva, o olhar tentado e atento. Se essas são marcas externas, imagine as de dentro.
para que nós possamos refletir e pensar para além dos números, entender as violências presentes não só em relação a condições de trabalho, questões salariais, mas nas questões subjetivas que são resultantes dessas desigualdades que existem no mercado de trabalho. Até sexta-feira, até a nossa próxima aula.